Uma torneira A enche sozinha um tanque em 2 horas. Uma torneira B enche o mesmo tanque sozinha em 4 horas. Em quantas horas as duas torneiras juntas encherão o tanque? Então, nesse tipo de problema, é sempre interessante a gente tentar descobrir o que cada torneira faz em 1 hora, né? Então, em 1 hora, o que acontece? A torneira A, ela vai encher uma fração do tanque, né? Que fração? Ah, se ela enche o tanque em 2 horas, então em 1 hora ela vai encher metade, ou seja, 1/2 do tanque. E ela precisaria de mais 1 hora para encher a outra metade, né? Por isso que no total ela vai gastar 2 horas. Já a torneira B vai encher que fração em 1 hora? Bom, ela enche o tanque inteiro em 4 horas. Então em 1 hora, 1/4 do tanque. Daí a gente pode somar essas duas frações para descobrir qual é a fração que as torneiras A e B abertas juntas, elas enchem em 1 hora, né? Elas vão encher quanto? 1/2, né? Mais 1/4. Então, como é que a gente faz essa soma de frações, né? Então, aqui a gente tem o 1/2 e a gente pode representar esse número por uma barra que a gente divide em 2 partes iguais e colore uma das partes, né? Já o 1/4 a gente pode representar por uma barra que a gente divide em 4 partes iguais e colore uma parte. Agora a gente quer somar essas duas frações. Só que tem um problema, né? Para a gente poder somar as duas frações, ambas têm que estar divididas na mesma quantidade de pedaços. Só que uma está dividida em 2 pedaços, outra está dividida em 4. Então a gente vai ter que fazer uma modificação para arrumar isso. E o que nós podemos fazer é o seguinte: podemos pegar a fração 1/2 e fazer 2 divisões adicionais, que não altera a fração, né? Porque ela continua dividida em partes iguais. Ela estava dividida em 2 partes, uma estava pintada. Agora ela está dividida em 4 partes iguais, das quais 2 estão pintadas. Então não mudou nada, continua sendo a fração 1/2, porque ela continua metade pintada, né? Então as duas frações que a gente quer somar, a gente dividiu ambas na mesma quantidade de pedaços, que é 4. Então a nossa resposta, eu também vou dividir em 4 partes. E agora vamos efetuar a soma das duas frações, 1/2 mais 1/4. Olha lá o que acontece. Então, vai dar quanto? 4 partes, 3 estão pintadas. Então, 3/4 é a soma, né, de 1/2 mais 1/4. Ou seja, em 1 hora, as duas torneiras juntas enchem 3/4 do tanque. Então, aqui está o quanto as duas torneiras juntas enchem em 1 hora, né? Elas enchem 3/4 do tanque. Ou seja, isso aqui tudo em 1 hora. Tá? Agora 1 hora é 60 minutos. Quanto é que dá 60 dividido por 3? Dá 20. Então, cada um desses, ó, elas gastam 20 minutos para encher as duas torneiras juntas. Certo? Então, para encher o resto que falta, para completar o tanque, adivinha quanto tempo que elas vão precisar? 20 minutos, né? Para encher mais esse restinho aqui, ó. Então, quanto tempo as duas torneiras juntas vão precisar no total para encher o tanque? 1 hora e 20 minutos, né? Então essa é a resposta do problema. As duas torneiras vão encher em 1 hora e 20 minutos. E tá resolvida a questão. E aí, para você pensar, eu trouxe aqui uma questão retirada da Olimpíada de Matemática da Lusofonia, que é uma Olimpíada aplicada em países de língua portuguesa, né? Que diz assim: Arnaldo e Bernaldo, ou seja, A e B, né? Treinam para uma maratona ao longo de uma pista circular, a qual possui em seu centro um mastro com uma bandeira hasteada. Então, esses dois caras estão correndo, dando voltas aqui numa pista, onde tem uma bandeira aqui no meio da pista, né? Aí ele diz: Arnaldo corre mais rápido que Bernaldo, de modo que a cada 30 minutos de corrida, Arnaldo dá 15 voltas na pista. E a cada 30 minutos, Bernaldo dá 10 voltas só. Arnaldo e Bernaldo partiram do mesmo instante da linha inicial e correram com velocidades constantes, ambos no mesmo sentido. Entre o minuto 1 e o minuto 61 da corrida, quantas vezes Arnaldo, Bernaldo e o mastro ficaram colineares? Então, eles partiram do mesmo ponto, né? Aqui inicialmente, Arnaldo e Bernaldo. Eles estavam dando voltas aí no mesmo sentido, né? Não importa, você pode supor o sentido anti-horário, por exemplo. E quantas vezes eles vão ficar colineares, né? Por exemplo, no instante inicial, eles já estão colineares, né? O Arnaldo, o Bernaldo e a bandeira.
já estão colineares. Mas quantas vezes mais eles vão ficar colineares? Aí, de acordo com as condições do problema, né? Sendo que em 30 minutos Arnaldo dá 15 voltas, Bernardo dá 10 voltas só. Então, entre o minuto 1 e o minuto 61, né? E aí você pode pensar o que é que esse problema tem a ver com o problema que eu mostrei das torneiras que enchem o tanque, né? Parece que não tem nada a ver, mas é porque as duas têm em comum o quê? É interessante você pensar o que acontece em uma unidade de tempo, né? No caso, em 1 minuto aqui. Então é isso. Aí, mais pra frente eu trago a solução animada aqui deste problema pra você. Até a próxima, tchau, tchau.